Alô, várzea querida do meu one-on-one? Do meu one-on-one? Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio One-on-One, junto com ele, que é ninguém menos, ninguém mais do que o nosso Nick Fury, o homem que juntou os Vingadores, né, que apresentou o Marlon e a mim, também meu grande colega de faculdade, o Brunão, nosso CEO, aliás, né? CEO Brunão, o organizador do RPG de Várzea, meus amigos, isso mesmo. Hoje o chefe está na casa e ainda não está maluco, mas para fazer o quê? Pra gente poder jogar essa one-on-one, esse episódio com o Surling, né? Com o Surling, a gente vai estar jogando hoje, então vai ser um episódio muito divertido. Está preparado, meu querido Bruno? Sempre, né? Não é à toa que eu organizei o pessoal, né? Que eu tô preparado, chamei um... Coisa boa, coisa boa. Mas antes da gente começar essa sessão 15.3, eu gostaria só de lembrar os nossos queridos amigos que estão assistindo isso na Twitch, no YouTube, nos canais de podcasts que a gente divulga todos os RPGs, todos os episódios do RPG de Várzea, em todos os canais de distribuição de podcast, que vocês precisam dar aquela curtida, dar aquela avaliada, dar aquela mandada pro CEO que você conhece, manda pro CEO que você conhece, pro dono de e-mail que você conhece. Manda pra ele assistir esse RPG de Várzea especial aqui. Mas, é claro, não podemos nos alongar muito nessas introduções, porque tem muito jogo pela frente. E é isso, meus amigos. Vamos começar, Bruno? Bora. Bom demais. Se o chefe deixou hoje, pode começar. Quem disse, nossa, que é uma comunidade, né? Não? Nós, os ouvintes, a família, o pessoal que passa atrás da câmera. Surling, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente começar. Como você chega em Fim dos Tempos? A Surling, pra quem não lembra, ela deixou o seu grupo de amigos, deixou os órfãos de Arzeia para se dirigir à cidade de Fim dos Tempos. É uma viagem longa, a pé. Uma semana e 2 dias. Mas a Surling tá indo a pé? Como que ela tá indo? Conta pra mim. Eu acho que ela chega na parte de trás de uma carroça, tendo pegado carona com algum viajante, mercador, contrabandista, né? Qualquer pessoa que estava indo para lá. E ela chega como se estivesse descansando, com a cabeça baixa, entre os braços assim. Ela ainda veste o brinco que o Hélio fez, ela ainda possui seus panos e farrapos do que uma vez era uma roupa que assemelhava a roupa da nobreza, mas que agora dava para ver que era só panos e faixas e trapos brancos e tal. Mas a expressão dela era confiante, fixa, certa do seu destino. E a cidade de Fim dos Tempos, ela não está vazia. Essa carroça, essa cara, vamos dizer assim, é parte de uma das caravanas que estão chegando em Fim dos Tempos. E a cidade de Fim dos Tempos, na verdade, no momento, ela está profundamente agitada. Mas a cidade de Fim dos Tempos, ela tem uma peculiaridade. Ela é uma cidade murada. Ela é uma cidade que é contida numa grande muro que cerca a cidade, e de vez em quando os moradores da cidade de Fim dos Tempos escutam constantemente, na verdade, não é de vez em quando, um zumbido, uma estática, como se o ar fosse elétrico. E você que tá chegando na cidade, né, que tá chegando pela carona, que tá vendo a cidade à distância, consegue ver entre as muralhas, assim, em cima das muralhas, um pássaro que tenta
entrar, sobrevoar na cidade, e você vê um raio caindo de repente no pássaro, e ele virando aqueles franguinhos de desenho animado assado, sabe? Quando ele cai. Você vê, né, chegando nessa caravana, essa cidade morada, onde o ar elétrico forma como se fosse uma pequena e bem leve, assim, bem escassa, bem difícil de encontrar nebulosa que sobrevoa a cidade em forma de um domo quase invisível. Só a eletricidade, só as faíscas você consegue ver em cima da cidade de Fim dos Tempos. Mas você não está na cidade de Fim dos Tempos, ou pelo menos não em seus distritos internos nesse momento. Você está no que é tendas, casas de madeira, em um distrito, um bairro construído em volta da cidade. Você vê por entre esses bairros, enquanto você está andando por essa carroça, e bem início de Skyrim mesmo, passando pela cidade, você olha para os lados e você consegue ver algumas plantações em volta dessas casas de madeira e tendas que você consegue encontrar. Poucas plantações por causa do território, do chão mais árido, né, mais seco, essa região um pouco mais seca e árida, né, algumas plantações, algumas raízes plantadas no chão sendo cuidadas e molhadas com um pouquinho de água que as pessoas têm. Vocês veem que nesse local, vamos dizer, como se fosse uma favela, né, como se fosse um distrito mais marginalizado mesmo, de má construção, de mal acabados prédios, né? Tendas e madeira. Você vê que é um distrito bem rural. Você vê diversas plantações diferentes, e você consegue ver os camponeses, os moradores dessa cidade cuidando. E o mais interessante também que você vê, Sterling, é que a população nessa área externa, ela está envelhecida. Ela está literalmente envelhecida. Você vê que é uma população grisalha, com pele mais craquelada. Você vê pessoas com um olhar desconfiado, olhando para as pessoas em volta, e para essas caravanas, para essas diversas pessoas que estão chegando. E aquele tipo de cidade, não sei se já foram para Ouro Preto, que você consegue ver de longe quem é turista e quem não é. Saca? Quem tá lá pra fazer faculdade e quem tá lá que mora lá há muito tempo, assim. E você vê que a população local, com esses diversos estrangeiros na cidade, trata eles de uma maneira mais bruta, mais ríspida. E você vê que a caravana para, porque tem vários outros pessoas, uma grande fila de gente parada no grande portão querendo entrar na cidade. Você vê que o homem que tá aqui, você descobriu, né? Você conversando com ele é um comerciante mesmo. Ele é um mero mercador que você encontrou na jornada. Ele tá com a esposa dele, são humanos, com a esposa e 2 filhas, e deixou você subir na caravana por um pequeno preço, né? Vamos dizer assim. E você vê que ele, vendo essa fila, ele comenta com a esposa dele, né? Parece que vamos ficar aqui mais tempo. Muita gente na cidade. Parece que eles vieram pelo festival também. E aí você vê que as outras, a grande fila, você vê que algumas pessoas estão descendo, enchendo as carroças lá, fazendo carinho nos burros, né? E indo até a cidade, até a muralha para ver o que tá acontecendo, por que tá uma cidade tão... Por que tá com essa fila de tanta gente, né? Beleza. Nesse momento, a Sterling agradece o seu motorista, né? E segue andando para ver o que está rolando exatamente no começo da fila. Ela já participou de algum desses festivais? Como chama o festival? Vamos dizer assim, eu acho que a Sterling nunca viu um festival nessa cidade. Acho que é a primeira vez que a Sterling tá participando desse festival, mas você não tá vendo muita diferença nesse distrito externo, não.
Você não tá vendo que nenhuma grande diferença. Você E qual vê que é o que nome do festival? até agora você não sabe. Até Não agora é você tipo não um escutou. festival famoso, então. Não, é que você não tá, tipo, vendo o negócio, você não tá vendo nenhuma decoração, você nunca ouviu falar desse festival, mas se você quiser fazer um Não, teste a de. gente tá pensando no norte em guerra e a cidade festejando. Só em fim dos tempos mesmo. E você vê, você sabe, você conhece. Fim dos tempos tem uma política de entrada na cidade muito dura. Você sabe que, por causa de sua particularidade, o fato de que o tempo não passa na cidade, que as pessoas não envelhecem dentro da cidade, fazem com que poucas pessoas sejam admitidas, né? Tem uma dificuldade bem grande para você entrar nela. E você vê que. Mas nunca você viu filas de pessoas. Nunca na sua vida existiam tantas pessoas aqui. E é engraçado que enquanto mais você vai chegando para perto da aglomeração em volta dos portões, a natureza muda do tipo de pessoa, beleza? Você vê que enquanto os primeiros eram viajantes, mercadores, pessoas que claramente fugiram de situações complicadas, pessoas que claramente fugiram de ataques de lagartas, de ataques de ogros, de pessoas que fugiram do norte. Você vê que claramente tem algumas pessoas, principalmente no final da fila, e você vê que em volta do grande portão, assim, não diria que milhares é muita coisa, mas dezenas de tendas foram construídas em volta do portão, de forma que. E você consegue ver tipo, uma coisa que você nunca tinha visto antes, que é um batalhão de guardas de fim dos tempos. Você vê que os guardas de fim dos tempos, eles não usam armaduras comuns, né? Eles usam como se fossem grandes macacões com placas de couro e de metal colocadas em cima dos macacões. Essa grande mochila, que é quase o corpo, o tronco deles inteiro nas costas. E você vê que todos eles seguram, eles têm manoplas e grandes botas, assim. E você vê que todos eles seguram o grande cetro, né? O cetro dos guardas da cidade que você consegue ver. E você consegue ver, tipo assim, que eles estão. Os homens que estão para fora da muralha, eles não estão com as mochilas. Eles estão só com os cetros, meio que balançando, fazendo mensuras. Mas os homens que estão para cima da muralha, já dentro da fina camada de nebulosa que tem em cima da cidade, eles estão com as mochilas. E você vê que um homem muito velho, assim, com a pele assim, eu gosto de brincar que é a pele de cáscara de árvore, um homem muito velho com cabelos longos e um capuz verde, como se fosse uma túnica verde mesmo, com uma heráldica de um corvo com dentes no peito do homem. Você vê que é ele que tá falando, segurando os papéis e gritando: por ordem da família Magda, não estaremos permitindo a entrada de novos integrantes à cidade pelo período do festival do início dos tempos. Por favor, não façam confusão, ou os pretores irão ser necessários para acalmar a multidão. Se qualquer um de vocês tentar entrar na cidade sem avisar antes, sem a permissão expressa de uma das grandes famílias, vocês serão mandados à prisão. Vocês serão colocados em torno do motor e assim se tornarão parte para sempre de Fim dos Tempos. Você vê que ele fecha o papiro. Você vê que o homem para fecha o pergaminho, né? Em volta de você a galera começa a ficar meio tumultuada, né? Eles sempre olham, mas o festival precisa da nossa comida. Você vê que um dos comerciantes grita. E é incrível, né? Porque entre todas as pessoas, né? Entre todos os negócios, você consegue olhar e perceber, Sully, um grupo de homens e mulheres, todos com máscaras e turbantes. E você vê que é como se fosse uma roupa bem pesada e bem escondedora, que você vê que eles não param de andar, né? A confusão começa a entrar e você vê que é um grupo de 8 pessoas. Eles chegam no portão, eles apresentam um símbolo que você consegue ver que é um vagalume.
Você vê que é um símbolo de vagalume. E você vê que os guardas abrem o portão, empurram a multidão e deixam esse pessoal entrar. Você vê que o clima em volta nessa área de externa das pessoas querendo entrar tá cada vez mais, vamos dizer assim, fulguroso. Ô Felipe, a Sully, ela vai se aproximar do portão e vai ver se ela consegue ver os guardas, se eles são o tipo de guarda que vai aceitar um suborno, se vai aceitar um favor, ou qual é a índole dos guardas ali? Sim, beleza. Pode fazer pra mim um discernir realidades. É sabedoria? Isso. 10. 10. Pode fazer duas perguntas. A primeira, eu acho que deve ser se os guardas ali em volta aceitariam um suborno. Ou alguém específico. Agora que você está chegando mais perto, né, você consegue ver o rosto desses guardas. E o rosto desses guardas é como se fosse um capacete que tapa até a parte do olhar, da sobrancelha, até o nariz, como se fosse eu gosto muito da ideia da imagem do Robocop, assim, sabe? Tipo assim, a testa do Robocop. E você vê que todos esses guardas estão com a mesma cor de uniforme, da túnica verde, né? E você consegue ver nesses uniformes desses guardas, em algum deles tem esse símbolo do corvo com dentes. Só que, cara, você não consegue nem alcançar a expressão facial desses guardas. Você vê que eles estão numa seriedade, numa sobriedade, num jeito de agir que por um segundo você até duvida se eles são humanos ou não. Beleza. E além desses guardas, todos de verde, assim, um deles são mulheres, outros são homens de pele escura. Você vê que não é como se eles não fossem humanos, e todos eles são humanos. É como se tivesse, enquanto pretor, eles são outra coisa. Parece. Sim. Então, a outra pergunta, eu queria saber mais sobre a família do Vagalume. Uma das grandes famílias deve ser, né? Mostrou o símbolo. Você olha pro pessoal e é engraçado. Eles todos de turbantes com as máscaras. Os guardas, o único momento que eles meio que deram um susto foi com a família, foi quando o pessoal do Vagalume. Mas você vê, o Bruno, que as roupas são muito diferentes das pessoas em volta daqui. As roupagens são completamente diferentes. E até dos guardas, alguma coisa não faz sentido. E aí você consegue saber que essas pessoas não são daqui. Essas pessoas não são de fim dos tempos. E agora, você lembrando das famílias, nenhuma família tem a heráldica do Vagalume. Beleza? O que você sabe, e agora assim, percebendo, é que claramente eles vieram de muito longe pra estar aqui. E que eles são estrangeiros. Mas a Sully não conhece essa heráldica do Vagalume também. Se você quiser fazer vai ser um outro teste pra você saber. Porque a sua pergunta mais foi qual é essa família e tal. Você pode tentar fazer outro teste. Seria mais um teste de spout lore aqui, de inteligência. Porque aí você tá tentando lembrar se você já viu essa figura antes. Não quero fazer isso agora, não. A Sully tá mais preocupada em entrar na cidade. Então, ela só guarda numa gavetinha mental esse pessoal de longe. Sully, só uma coisa. Eu diria que a Sully tem um jeito de entrar na cidade. Isso que eu ia falar. O que ela ia fazer agora é checar as velhas rotas que ela usava. Né? Quer dizer, esgoto, falha na muralha, tudo. Eu faria essa pergunta. Qual que é o jeito da Sully de entrar de entrar em Fim dos Tempos? Tipo assim, qual que era o jeito que a Sully tinha, que ela tinha porque eu imagino que a Sully nunca teve a permissão para estar em Fim dos Tempos. Acho que ela não teria, não seria. Talvez sim, né? Não sei. Mas como que ela entrava em Fim dos Tempos antes? Assim, é isso que eu queria. Eu acredito que era por uma passagem no esgoto, né? Porque, querendo ou não, tem que sair a sujeira e é por onde os ratos entram, né? E como que é essa passagem? O que eu gostaria de que você me... Como que seria... você está vendo uma cidade murada
que principalmente é numa cidade num ambiente mais desértico, né? Não tem nenhum corpo de água muito presente perto, né? Não é uma cidade portuária, né? Nada disso. Então, eu gostaria, como que é o esgoto de... Cara, a entrada pelo esgoto eu acho que fica até distante da cidade, porque envolve um leito subterrâneo, né? Eu imagino que a cidade deve ter sido construída em cima até para pegar água, fonte de água. Então, e também talvez é onde eles fazem, né, os dejetos. Então seria através dessa caverna distante, ela tem encontrado cada vez mais profunda e mais perigosa a entrada para a cidade. Eu gosto dessa ideia. Assim, nesse momento que você vê que a muralha não tá muito negócio, você já tipo, sai da mentalidade de vou entrar por aqui e vai para um dos pontos talvez mais distantes desse local. Mas eu acho que eu gostaria de dizer uma coisa. Que enquanto você tá andando por essas cidades, você sente que alguém tá te observando. Eu tenho certeza de quem que é. Eu já até sei que é o taberneiro cego. Lá do... Porque com certeza o taberneiro estaria te observando. O lá de taberneiro Minas do cego. Norte. Mas, Não é, não? assim, você sente dois olhos fixados em você. Mas até agora nada. Beleza. Eu vou continuar seguindo como se nada tivesse acontecido até chegar numa área, tipo assim, estou saindo desse acampamento. Você vai continuar me seguindo? Vai ter que se mostrar. Eu diria o seguinte: essa entrada continua nesse distrito. Por exemplo, essa entrada ela não seria uma caverna fora da cidade. Mas seria meio que ainda nesse distrito, mas é talvez no último dos pontos do distrito. É como se fosse, tipo assim, o último lugar de civilização antes da cidade quebrar de volta na erma situação desse local. E eu diria que quanto mais longe você vai ficando da multidão, mais você vai entrando nessa área mais rural do distrito. Mas, assim, e é aquele tipo de planta, é o tipo de negócio que é bem cavucado, né? Então são como se fossem várias trincheiras. Vai, assim, você sai de um lugar onde é mais urbano, mais construção, e são várias trincheiras de negócio com pessoas, assim, poucas pessoas cuidando dessas trincheiras. E aí você tá andando nessa direção. O ar tá ficando mais frio? Como assim? Tá ficando mais gelado? Não. Não, o ar não tava ficando mais gelado, pra ficar tranquilo. Você começa a soprar, né? Não, é pra saber se era o Derek, Aham. famoso gnomo topeiro. Outro bom personagem. Você Mas, grita. Você tá soprando assim pra ver se não funcionando. E agora você tá entre essas trincheiras. E aí você escuta uma voz esganiçada, cara. Uma voz super esganiçada que você já escutou antes. E saindo de uma das trincheiras e voando pra te abraçar, tá o seu antigo amigo, seu antigo camarada de fim dos tempos. A pessoa que te conhecia por que nome, Sully? Como que ele sabia? Qual que era o nome que você deu pra esse? Goulart. Goulart? E aí você vê o Hoffling de cabelos de palha com a sua flauta e completamente descalço, mordendo um tubérculo que ele puxou no meio dessa trincheira e voando na sua direção para dar um abraço, seu amigo Mulomir. O Mulomir, o pequeno Hoffling, pulando. E a voz esganiçada: Goulart! Quanto tempo que eu não te vejo? E ele grita e pula nessa direção, tentando te abraçar. Você deixa? Deixa. Ele te abraça e começa a puxar de um lado pro outro. Que bom tá você aqui! Você tá vivo ainda, deu sorte, hein? Ele girando de um lado pro outro e... É muito bom! Meu Deus! Que bom! E gritando, cara. Sim. Você conhece o Mulomir, você sabe que ele não é uma pessoa muito discreta, mas ele tá aqui, o seu antigo contato de fim dos tempos. A pessoa que te conectou com as guildas de ladrões locais. Pessoas, trabalhadores honestos, pessoas. Exatamente. Coffee.
Mas você vê que ele tá ali e ele tá assim, com um sorriso gigantesco de te ver e assim, surpreso, impactado. Mumu, a velha entrada ainda funciona? Tava indo pra lá. Aí ele olha pra você e fala: Não, 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 não. Ele te puxa pro lado. Eles descobriram a velha entrada. Tá cheio de guarda lá. Tá cheio de gente lá. E, tipo assim, ele te olha com uma cara de medo, assim, como. E como que os negócios estão acontecendo ainda? Você não entende, Goulart? A cidade tá cheia. Tá lotada. O festival esse ano tá muito diferente. E aí você fala assim: vem comigo. E aí você vê que ele começa a te puxar pra pra um dos locais, né? E uma das coisas que tem nesses distritos bastante são destilarias. Assim, locais onde o nego pega os tubérculos, pega as batatas e fermenta até virar vodka, saca? E é uma das grandes coisas que tem nessa cidade. E meio que ele te puxa numa dessas destilarias clandestinas que funciona como se fosse um balcão em um dos prédios, assim. E ele te puxa pra dentro e fala assim: Você não tá entendendo, Goulart. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. E você vê que ele, tipo assim, é meio nervoso, do jeito meio enérgico e nervoso que ele tem. O que eu não tô entendendo? A cidade tá cheia de peixe grande. Cheia de peixe grande. Você vê que Melhor pra gente. ele olha. Por que você acha que eu voltei? Você também? Você também veio pro leilão? Por uma coisa que tá lá. Não. Você tá querendo roubar o gume da brasa? Não só ele. Você soube da coroa também? Da coroa de espinhos? Lá dentro da cidade eu te conto mais, Mumu. Como que nós vamos entrar? Ele olha pro lado, olha pro outro. Eu posso fazer uma distração. Não, mas como que você vai conseguir entrar depois? Você tem que entrar comigo. Eu não tenho ideia. Os guardas estão dobrados em todas as entradas que eu conheço. Ele olha pro lado, olha pro outro. Você viu aquele pessoal estranho que entrou? Com turbantes, que parece que veio de muito longe? Sim. Bruxas, talvez? Eu não sei. E se a gente tentasse? Igual aos velhos tempos. Você não lembra? Aí ele pensa, eu de baixo e você em cima, e a gente usa os trapos e finge que é uma? Pode ser. Ele olha assim, olha pro lado, eu adoro essa ideia. Aí assim, ele fica olhando de um lado pro outro. Onde que a gente vai conseguir um tecido assim, Goulart? Você cuida do tecido que eu vou cuidar do símbolo, que eles pareciam que tem um selo oficial que vai ser difícil copiar, mas acho que dá certo. Beleza. E aí você vê que assim, ele começa a olhar em cima dos prédios e tipo, tem os fitos com roupas penduradas, né? E você vê que ele vai de um lado pro outro. E o que você vai fazer pra conseguir esse símbolo, meu camo? O símbolo eu vou tentar reproduzir ele de memória, né? O que você vai usar para ser a base e o que você vai usar para ser. Cara, minha ideia era usar os produtos, tipo assim, um produto, tipo, vou pegar um pergaminho e vou usar tipo um produto químico que vai iluminar como se fosse mágica o símbolo do vagalume quando ele abrir por causa da luz, mas não pode ficar aberto muito tempo. Entendi. Você vai, tipo assim, basicamente você quer fazer uma poção que faça virar o negócio. Exato. Pode fazer o seu teste Eu acho que assim, isso vai ser. Vamos fazer 2 testes, um pro negócio e um pro disguise, né? Um pro seu. Você faz teste? Eu não sei, na verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sempre esqueço. Vou confirmar também, mas o disguise, se eu tenho tempo e material, não faz. Não, você não precisa de fazer teste. E do alquimista também, se eu tenho tempo e material, também. Eu adoro essa ideia de, tipo assim, no meio da rua, a Sullivan abre uma... As trincheiras, né? no lado das batatas, né? Tipo assim. É isso, aí chega o Mulamir com os baterias, com assim, 50 panos diferentes. E como que é o processo? Descreve pra mim, cara. Cara, o processo eu acho que também envolve banhar esses panos para deixar ele com um ar mais viajado, igual tinha a aparência de que eles estavam viajados.
e costurar eles de forma que pareça o vestido de uma terra distante, né? E não apenas panos remendados. Uhum. No caso, pegar talvez alguns pólens assim e fazer como se fosse diamantes para decorar as Gosto. plantas ali. E no mais, o processo eu acho que pode até demorar alguns dias até ela descobrir a fórmula certa para fazer o. É, eu gosto da montagem, tipo assim, da gente começa uma montagem, tipo assim, ela abre uma tendazinha baixinha que ela monta na trincheira de batata numa região distante. E, tipo assim, a gente corta pro Mulomir buscando roupa pra você lá, tipo assim, a noite toda costurando, colocando pequenas pedrinhas, construindo, assim. E aí, no final desses 2 dias, a gente tem, tipo assim, literalmente uma versão daquelas roupas para 2 pessoas aqui, assim, para o Mulomir ficar embaixo e para Sully ficar em cima, e você vê que o Mulomir vira para você e fala: vai dar certo, não vai? Vai dar certo. E Claro, assim, confiança e silêncio. Igual as duas regras básicas que a gente combinou beleza. desde lá E aí, atrás. e o que você vê é que nesses 2 dias foi chegando mais caravanas, beleza? Foi chegando, você viu que assim, que essa é a grande entrada da cidade, né? E enquanto você estava fazendo você vê chegar pessoas vestidas de ossos, cara. Literalmente, um pessoal assim meio sinistro pra caralho chegando e a galera abrindo as filas para deixar eles passarem. E por um segundo, era um grupo de tipo 15 pessoas. Todos eles vestidos de ossos de tamanhos diferentes, de escápulas com tamanhos diferentes, ossos de anões, ossos de humanos, ossos de elefante. Tipo assim, você vê literalmente. E assim, o ser que tá na frente desse negócio, você vê que é um ser alto, sem orelhas, com um olhar meio fundo, e que a pele é quase da mesma cor dos ossos. E você vê que ele, por um segundo, todos os guardas que estavam na frente viram o cetro para eles e eles não param de andar até o último homem chegar perto do cetro, o homem lá alto, né, com a pele branca. E quando eu falo alto, é alto tipo 2,5 metros, tá? Alto, tipo assim, gigante mesmo, tipo assim. E você vê que ele olha pro guarda, fala uma coisa no ouvido dele, e você vê que, tipo assim, o guarda solta o cetro e sai correndo. E aí os outros guardas em volta saem de volta. E aí, tipo assim, parece que pra evitar um conflito gigantesco, eles, tipo assim, deixam essas pessoas entrar. Você vê também chegar nessa época, sabe a carruagem com os petréis voando? O trem com o petréis voando? Uma versão mini disso. Chegando aos céus à distância, e por um segundo você vê onde a nebulosa, onde estava chegando esse trem, a nebulosa engrossar com raios, e com uma leve mesura você vê um homem com olhos bem brilhantes fazendo uma mesura e a nebulosa abrindo e fechando de novo em cima. Enfim, essas figuras meio loucas, e você vê essas pessoas chegando assim meio estranhas. E meio que a cidade vai tremendo toda vez que alguma coisa dessa chega, tipo assim, tremendo de energia, de eletricidade. A eletricidade que tá no domo, ela dispersa pela cidade em forma do tremor das pessoas. Até chegar o dia, né? Onde finalmente a roupa tá pronta e a gente consegue finalmente fazer o heist da Sully entrar na cidade junto com o Milomir. Eu queria saber como que funciona, como é que vai ser. Eu quero que você narre pra mim o chegar até esse dia, o chegar até a muralha. Cara, eu acho que chegar até uma muralha é até uma forma de treino e sincronia, né? Sincronizar os movimentos dele com a Sully para não parecer um bonecão de posto de 2,5 metros de altura. As roupas eu acho que são bem assim, não apertadas, mas bem justas aqui no rosto para só aparecer o olho da Sully. Uhum. E no mais, ela insiste e enfatiza bastante para ele lembrar como que é. É confiança e silêncio. Tem que ter os dois da parte dele, senão não funciona.
E você vê que a boca dele, tipo assim, ele tá conversando com você até chegar no meio da multidão, né? Tipo assim, mas Sully, o que você vai falar mesmo? E aí você, e assim, Você sabe uma língua desconhecida, Momo? ele olha pra você e Perdida há muito? ele fala assim, faz um teste pra mim, Bruno, com 2d6 menos 1, por favor. 8. Sei. Então, show. Se eu te cutucar na sua nuca, você pode começar a proferir os mais profundos xingamentos nessa língua. Sim, senhor. Você vê que ele olha assim. Você vê que o olhinho dele brilha, né? E assim, ele tá esperando você cutucar na nuca. Sim. E eu imagino que vocês estão no sentido de um jeito que assim, você tá meio que no peito dele enquanto ele anda, sabe? Sim. E aí você chega na muralha, passa no meio da direção, e você vê que os guardas que estavam lá, são os mesmos guardas que estão, tipo assim, trocando de turno, né? Então eles veem você chegando e já abrem. E você vê que tem o último guarda que tá em cima do portão, né? Assim, não um homem de túnica, mas um guarda também. Você vê que tem as heráldicas com mais presença. Ele olha para você lá de cima e ainda no silêncio sepulcral dos pretores, ele espera o ato de apresentação. A Sully continuando, silêncio. Confiança, sem mostrar nada e passa direto. Não, ele. Você vê que o guarda ele. Pare! Para? Não, ele grita, ele tá de cima, né? Eles mostraram pra cima. Então é um homem que tá em cima do portão. Uhum. Ele, pare! Beleza. Nisso que fala pare, a Sully levanta com tudo, como se ela tivesse com pressa. Uhum. E meio que, como se fosse um cavalo, o Mumu dá uma biscourada pra ele andar mais rápido. E levanta o pergaminho e torce pra funcionar. Cara, eu quero que você faça pra mim um teste de destreza. Porque o Mumu, quando você chuta ele, quando ele começa a ir mais rápido, ele começa a meio que ceder e o negócio começa a tremer. Porque o símbolo e o negócio estão ótimos. O problema é o Mulomir embaixo, segurando você. 10. 10? 10. Tá, tranquilo. No momento que o Mulomir, tipo assim, começa a cair, você meio que consegue dar um giro com o próprio corpo pra, tipo assim, endireitar ele de novo, e aí por um segundo você para o movimento dele, e meio que ele se enreta e você fica com mais postura, saca? E aí o Flash, ele olha pra todo mundo, você vê que o homem lá de cima olha pra todo mundo, e abrindo, e você vê o portão então começar a abrir. E do outro lado você vê, do portão, uns 5 homens que acabaram de passar pelo portão que você não viu. Você vê que eles estão parados conversando entre eles mesmos. Não era o pessoal de ossos, não. Não. Você vê que todos eles estão usando armaduras, mas são armaduras de batalha. Com um símbolo, com um triângulo dentro de outro triângulo, dentro de outro triângulo. E você vê entre eles um homem que você já viu antes, sabe? Em uma passagem de trem distante. Um homem de cabelos longos e brancos amarrados num coque meio japonês. Não é samurai, mas é aquele coque japonês, tipo o Kabuto. O cabelo do Kabuto. Com um óculosinho brilhante e com uma roupa meio que de lorde americano, saca? Aqueles fraques. E um pingente, né? Com um triângulo dentro de um triângulo dentro de um triângulo. Ele conversando e narrando e explicando pra todo mundo, nos 5 homens que estão em volta deles em armadura, meio que fazendo um debriefing, assim. E você vê que ele tá falando com cada um deles e dando ordem pra cada um deles. Eu consigo escutar? Eu acho que no momento que abre a porta de novo, o grupo meio que dá uma assustada. Então, assim, você viu só os símbolos deles falando, e quando eles falam isso e olham pra você, você vê que o homem dá um leve sorriso. Mais uma das princesas. Ele não deixa ele falar nada, ele já cutuca o bicho e sai andando entre os. Tipo, não pede pro Mumu mudar a direção, só vai reto e trombe quem tiver que trompar. Até pra ela bater algumas carteiras. Cara, por favor, né? Pode usar o vigor da Sully. Faz o teste de vigor pra mim, pro Mumu. Não tem nada de bumps. 3, mano, só.
o Mumu sai voado, né? Tipo assim, ele começa a trotar e no primeiro esbarro com um dos homens de armadura que já estão meio que se dissipando, meio que indo E sai fazer os xingando, afazeres. né? Sai xingando. Não, o Mumu sai xingando. Na língua Você antiga, né? fica. Beleza. Não, consigo sustentar essa situação ainda. Tá. Então, assim, você vê que debaixo da saia da túnica, o Mumu sai correndo. Assim, fora de você e deixa você meio que caída no chão com a túnica. E esse homem de óculos é o único que percebe. Você vê que os guardas estão muito focados lá pra fora. Mas você vê que esse homem de óculos, ele dá uma risada. A Sterling ri junto com uma voz totalmente diferente e aguda. Servos! Quem é você? Você sabe quem eu sou. Ele olha. Não sei não, mas eu adoraria descobrir quem que enganou os pretores de fim dos tempos. Um drink. Ele olha. Claro. Ele diz assim, mas não hoje. Aí você vê que ele faz uma menção com a mão e um fio corre do bolso dele e forma como se fosse uma carta, um cartão de visita, só que só em silhueta. E ele te entrega. Beleza. A Sterling pega e fica Mas me com ele fale na seu mão. nome, pelo menos. Goulart. Goulart. Aí ele fala com a outra voz. Com a voz que você fez antes, né? É. Eu quero que você faça pra mim um teste. Porque é um teste de carisma. Só porque, mesmo com a habilidade da Sunny, esse homem é muito inteligente. Eu ganho experiência, né? No Mafê. Aham, pode ganhar. Será que eu ganhei outro? 6. Você vê que ele vira assim, homens! Aí você vê que tipo assim, os homens armadurados que estavam indo, eles voltam, giram, como se fosse um 360 numa marcha em uníssono. E aí você vê que ele faz outra mensura com a mão e alguma coisa puxa a roupa pra fora de você. Assim, como se fosse uma coisa levitando, tipo um show de mágico, que a roupa, que o pano começa a levitar pra fora. E meio que ele tá tirando a sua roupa assim pra te ver, te olhar. Beleza? Eu posso tentar segurar? Faz um Quer dizer, teste. na verdade, sabe o que eu quero fazer? O Eu quê? quero meio que fazer um escândalo, falar assim, socorro! E pedir a ajuda da cidade, dos guardas. Eu gosto disso, cara. Eu gosto disso. Você começa a gritar, então. No momento que você começa a Pedir acontecer. socorro. E aí, você vê que, assim, o guarda lá de cima, o que te deixou entrar, sabe? Você começa a gritar, vocês estão bem próximos do portão, você vê que ele escuta isso acontecer, e você vê saindo de um dos bequinhos, né? Colocando os olhinhos pra fora com você gritando, você consegue capturar à distância os olhinhos do Mulomir. Beleza? Você vê um homem na arquibancada do Amureta, você vê que ele aperta alguma coisa na mochila, puxa uma alavanca e aperta um botão. E você escuta um aumentar de velocidade de motor. E um dos raios da nebulosa cai em cima da muralha. E você pisca e o homem tá do seu lado. Tipo assim, o guarda. Você não consegue nem ver o movimento dele tudo. E você vê que ele já tá com um cetro apontado na direção do homem, assim. E ele vira. O que estamos fazendo aqui? O que está acontecendo? Um tarado! Você vê o homem. O homem, tipo assim, ele não perde a compostura, sabe? Você vê que a seriedade dele continua, só que no momento que ele vê o guarda, ele segura a magia por um segundo, saca? E aí a túnica volta a ficar em você inerte. E ele olha pro guarda e por um segundo, todos os homens em volta, enquanto o cetro tá apontado pro homem, você vê que todos os homens começam a puxar espadas e tirar os escudos os homens armadurados. E você vê que o guarda, ele fica normal. O homem, ele olha, o homem ele fala assim, você me conhece. O que você vai fazer? Você quer um conflito? Você quer uma guerra com o maior grupo mercenário de Arzeia? Você quer que desçamos das nossas tendas O maior e ataquemos a cidade? mercenário? Ele olha. A Sterling ri, sabendo que esses mercenários perderam grandes membros numa batalha lá.
Sou. Você vê que ele vira de novo pra você. Goulart, como você sabe dessa batalha? E ignorando o guarda. E você vê que o guarda, a eletricidade do cetro continua, tipo assim, pulsante, sabe? Muita ganância desses mercenários acharem que eles conseguiriam pegar o príncipe de um reino qualquer aí. E a ideia da Surling nesse momento é mostrar pro guarda que esse cara não tem tanto poder igual ele ameaça, entendeu? Uhum. Agora, ela vai falar assim: agora os vão virar. Só tem 3, 5. Ela mostra assim. Você vê que ele começa a ver, tipo assim, que o guarda. Faz um teste de. Eu acho que esse é um teste de ela parlay. ele continua e fala assim: Pretor, você não pode deixar qualquer um fazer o que bem entende nessa cidade, não. Pode fazer o teste. Eu quero que você faça o teste de parlay. É qual? De negociação, carisma. 12, mano. 12. Filho Vai da puta. tomando. O pretor, ele vira assim, você vê que ele gira o cajado e um dos homens que tá com a arma puxada, ele só toca o cajado nele e você vê o homem, um dos homens, né, você vê que ele tá com a armadura completa do triunvirato, você vê que ele começa a ficar em câmera lenta. Assim, como se ele tivesse parado. Você vê que ele gira, toca mais no outro, em todos os 4 homens, e você vê que assim, em poucos segundos, todos os homens do triunvirato estão em câmera lenta, assim, puxando as espadas, e ele olha de novo. Senhor Bartoltz, eu não quero confusão no meu turno. Por favor, esses homens aqui ficarão em custódia. De volta às suas tendas. O que o senhor representa aqui é o declínio do que foi antes um grande grupo mercenário. Você vê que você vê que o sol, né, a nebulosa, reflete no olhar do Bartoltz. Por um segundo, o óculos dele fica naquela vibe anime que só dá pra ver o reflexo, saca? Ele olha pra você e... A Surly nem bate o olhar, já tá de costa andando. Tipo, elegante e... Com a túnica arrastando. Ele vira assim e ele faz só uma mensura com a mão. A Sunny nem percebe, consegue perceber só de canto de olho a mensura e ele sai andando também. Beleza. E os homens dele em volta em câmera lenta. Nisso ela joga fora o cartão dele. Assim, que cartão? Que ele me deu. Que cartão? Então não tem cartão. Então ele pôs um fio em mim, então. Você vai tentar pegar o cartão? Não, o cartão ele me deu, ué. Ele tinha então, me entregado. Na hora que você vai tentar pegar o cartão, você não consegue encontrar. Beleza. Ele sumiu. Ok. Aí você vê que sim, o Lamir espera você. Eu imagino que a Sully tá andando elegante. Aí ela vê o primeiro beco. Vira, acha o Mumu e fala: preciso de um mago agora. Onde? Cadê? Cadê o Rodolfo? O Rodolfo morreu! O Rodolfo morreu! Ele olha pra você e fala. Ele gagueja, olha pra um lado, olha pra um outro. Eu sei onde tem um mago. Mas eu juro pra você, não vai ser um trabalho fácil. Onde? Nenhum trabalho é fácil, mano. Ele olha pra você assim. A gente vai precisar de tudo que a gente conseguir. Mas o pai do Rodolfo... Tá velho. O Radamir, ele foi preso. Ele pode ajudar. Mas você vai precisar de muito mais do que só isso. Só você não vai conseguir infiltrar na cadeia aqui em Fim dos Tempos. Você sabe, não é fácil. Não, tá bom. E onde estão... Pera, então a gente tem que procurar então onde estão as princesas. Talvez algumas delas consiga tirar esse merda de fio que tá em mim. Ele olha pra você e... Eu não acho que a gente tem tempo pra isso. Bruno! Quer dizer, Goulart. E nem de tirar alguém da cadeia.
Ele olha pra você e fala: Aqui, você, Bumu, não consegue? Me ajuda aqui, olha atrás de mim. Tem algum fio aqui? Aí eu tô imaginando a Sully, o Sully começar a tirar a roupa, né, assim, olha aqui, olha aqui. Começa a tirar e ela escuta o tilintar da faca dela. E ela lembra a faca da lua, que mostra ilusões, né? Talvez se eu refletir a luz no ângulo certo, eu consigo vê-lo. Faz o. Faz com um corte, né? Tem que lembrar da parte do corte, né? Não, mas se eu pegar a luz da nebulosa e refletir para ver, aí pra eu cortar ele, entendeu? Faz Mas primeiro tem que ver. Eu gosto da ideia de fazer um teste de inteligência pra isso. A inteligência é pai, é. É zero. Eu adoro a ideia da Sony, tipo. A Shirley é mais engenhosa do que parece, pô. Vai, 10. 10? Cara, que coisa. Não, mentira, velho. Isso não é possível. É, Felipe. Você tem mais zero? É zero? É 0. É 9 de inteligência. Então, assim, você puxa o. É 9? 9 não é menos 1, não? Na ficha aqui tá um tracinho. Olha a ficha que eu te dei. Não, beleza. Pra mim, Mesmo assim, ia ser 9, né? 9 é sucesso ainda. A 9 é sucesso parcial. Entendi. Não, beleza. Mas é 10. Ele vira assim, a Sully, ela puxa a adaga, reflete o negócio da luminosa, e aí se banha pela luz da adaga pela luminosa, e literalmente, entre, tipo, um dos dedos da mão dela, você consegue ver, tipo assim, no meio do dedo, amarrado no próprio dedo, um fiozinho de energia arcana que você consegue identificar claramente, tipo assim, tem um fio de energia arcana invisível ali. Aí eu imagino que você consegue puxar a adaga e tocar, né? Que é com a lâmina que revela a verdade, né? E aí você vê o fio amarrado, um fio como se fosse um fio de nylon, né? Quase semi-invisível, semi-imperceptível, mas amarrado no seu dedo de maneira quase intransponível. Quase entrando na carne, sabe? Beleza? Dá pra cortar? Como que você vai fazer isso? Vai. Eu vou pegar assim, fazer assim, ó, passar a lâmina diametralmente. Cara, você começa. Você tenta cortar de leve pra começar, né? Você tenta, tipo, tirar só com a lâmina, cortando. Cara, não corta. Tipo assim, o fio de nylon na sua mão, ele não consegue cortar. E aí você começa a puxar com mais força, né? E aí, assim, eu gostaria de. Você quer tentar de maneira mais assertiva? Eu falo, Mumu, vai ser esse é o jeito. Toma a faca, pode cortar. O dedo fora? É. Você vê que o Mumu, o olho dele fica logado e ele dá um sorriso, tipo assim, de sadismo, assim, e puxa a faca. E aí imagina que, assim, é o dedo do anel, né? Assim, é o dedo do casamento. Você coloca a mão na parede, o Mumu vai lá e... Você vê o dedo com o fio de nylon no chão ali. Toma, Mumu. Esse aqui, sabe o que você vai fazer? E o mais engraçado é que quando você tira a faca, ela para, né? Ela volta a ser invisível. Então, assim, quando o dedo cai na sua mão, é como se fosse um dedo. Pro Mumu, assim, o Mumu viu o negócio e depois. Só você que tava tocando, que tava, tipo, assim, viu que tinha alguma coisa, né? Então, assim. Sim. Mumu, você vai colocar esse dedo, amarra numa gaivota, num animal, num rato. E a gente encontra de noite lá no barzinho do tio. Ele olha pra você e fala: Ok. E você vê que assim, tem vários pombozinhos, né? E são pombos de duas cabeças, assim, não é um pombo normal. São pombozinhos de duas cabeças, que é a ave que foi afetada pela nebulosa, né? Eu imagino. Então, assim, os pombozinhos de duas cabeças, você vê que o Mumu faz, tipo assim, pulando de lugar em lugar pra tentar encontrar o pombo de duas cabeças. E eu imagino que a câmera vai seguindo a Sully enquanto ela encontra meio que um. Eu imagino que você tá indo pro subterrâneo, né? Uhum. Nisso ela está estancando o ferimento, ela está indo em direção ao paredão. Aham. E é no subterrâneo, eu quero deixar bem claro. Isso, beleza. A Sully, ela conhece esse caminho muito bem.
Mas é incrível como que o caminho mudou um pouco. Em sentido de que tá mais populoso o subterrâneo. Onde antes você via uma cidade onde o subterrâneo era vazio, era um local só para pessoas bacanas, vamos dizer assim, só para os bacanas, você começa a ver pessoas normais, famílias, com crianças, tendas montadas no subterrâneo. E você começa a ver que o que era antes um local completamente desprestigiado, e você sente, não é como se tivesse esgotos muito elaborados, né? Que toda casa tivesse esgoto que jogasse para cá, mas tem canos e canos de eletricidade, na verdade, de energia mágica. E o cheiro é mais um cheiro de queimado, mais um cheiro de sintético do que um cheiro exatamente, do que um cheiro. E tem aquele zumbido, né? Aqui debaixo da terra o zumbido fica ainda maior do que lá fora da cidade. Mas com essa poluição sonora, é incrível como a Sterling vê essas tendas de pessoas mesmo. E você vê que tem orcs, principalmente orcs, tá? Entre esses humanos que estão aqui debaixo. E todos eles tinham pelo menos uma vez tiveram capuzes de pelos. Claramente roupas dedicadas ao frio. Claramente roupas dedicadas a sobreviver no norte de Azeia. E você vê que até as poucas famílias que chegaram em fim dos tempos, você sabe onde eles estão, os que conseguiram entrar antes da cidade ficar completamente populosa. Mas a Sterling não está buscando esse tipo de pessoa. A Sterling está buscando o local que chama esse tipo de pessoa, que faz com que magicamente esse tipo de pessoa encontre. E ao longo que você vai chegando cada vez mais no centro da cidade, por meio dos esgotos, então você vai sentindo, né, o esgoto ficando cada vez mais profundo e mais ao centro da cidade, mais para baixo da cidade. Você vê como se fosse o centro dos esgotos, né, o local onde todos os caminhos dos esgotos se encontram. Como se fosse se o esgoto fosse uma floresta, seria o coração da floresta. Mas já que o esgoto é essa mistura de dejetos com pedras antigas e com esses canos de eletricidade, você vê que é como se fosse abaixo do centro onde os canos estão. E você vê nesse local uma parede, um muro, que parece que tem vários lados, né? Então é como se fosse o centro da sala, é como se fosse esse muro, e você está vendo só uma face desse muro. Tem a face do outro lado, tem a face do outro lado. Então tem várias facetas. É como se fosse um cubo. Pilar, né? É um pilar, uma coluna. E você está vendo essa coluna desse mármore branco. E é a primeira vez que, em vez de zumbido, em vez de você escutar o zumbido do motor, e quanto mais para dentro da cidade você estava, mais o motor ficava o fogo do motor ficava mais forte, não menos forte. Mas nessa sala cai um silêncio. E a sua voz diminui. Você é mesmo falando antes em tom alto, você vê que é como se as suas cordas vocais se comprimissem. E na primeira vez que você vê de novo essa coluna, você meio que dá uma tropeçada e uma pedra da parede cai, né? E em vez de cair e fazer um barulhaço, cai e é um silêncio. Quase como se fosse um eco. Que depois de muito tempo, como se fosse um trovão, chega no seu ouvido. E sentado na frente do muro, você vê um velho. Um cavanhaque bem curto, mais branco. Somente umas calças bem largas, com o corpo para fora, sem capuz, sem nada. Rasgado, meus amigos. Completamente trincado. E com tatuagens em volta do corpo inteiro. O velho tem um pequeno cajado sem nenhum detalhe na sua frente, e ele senta como se estivesse meditando na frente da parede. E você vê que no momento que a pedra cai e o eco vai chegando, o velho abre os olhos. Aprendiz cumprimenta mestre. Você ajoelha? Faz uma reverência. Faz uma reverência. Você vê que ele levanta, assim, os músculos dele
Tipo assim, ele tem mais músculo do que sangue, de tão velho que ele é, né? Você vê que a voz dele é sussurrada, mais forte. É como se fosse o raio que o trovão da sala ecoa. E ele fala, a boca dele se mexe, e depois ela chega pra você, né? Não é ao mesmo tempo. Você. Eu me lembro de você. Mas você não é o mesmo de antes. Quem é você? Eu sou o Sterling. O que mudou? Você vê que o eco estranho da sala chega até você. É, posso te dizer que eu ganhei um certo senso de urgência. Que tem muita coisa em jogo aí. Que eu sinto que se eu não fizer nada, ou se as pessoas não acordarem, se elas não agirem, não, tudo pode acabar, ou sei lá, tudo pode continuar o mesmo, que é pior ainda. Você vê que a boca dele se mexe. E aí aparece a voz. Eu tenho um último desafio pra você, Sawyer. Uma charada. Eu preciso que você responda. Porque eu senti uma mudança de essência. Eu não posso deixar qualquer estranho com cheiro de morte entrar nesse salão. Você sabe que eu protejo esse local. A charada é a seguinte: sem seus passos ecoam mais alto. Com seus passos ecoam mais vezes. Com muitos, não se sabe em quem confiar. E com poucos, o valor de cada um dobra. Quem sou eu? O que mudou, Sir? É, eu diria que eu mudei, mas a resposta para essa pergunta acho que pode ser eu, pode ser os amigos, pode ser Você vê que uma família. ele sorri. Você mudou mesmo, Sir. Eu aposto que você não seria capaz de dar essa resposta antes. E você vê que ele sai da frente da parede, né? E agora você vê, contempla a coluna de qualquer civilização. Qualquer grande cidade de Arzeia tem uma. Um muro. O mármore dos sussurros. E você vê que, assim, intrincado nessa parede, em várias línguas diferentes. Várias frases. De um lado vertical, de um outro. Você vê como se fosse um muro esculpido e pichado por diversos tipos de material diferente. Mas tem uma pergunta no mármore de sussurros que brilha nos seus olhos, né? E que te chama, te convida. Ela me convida. Mas antes a Sterling queria colocar uma pergunta para esperar a resposta, que se mostrou mais urgente do que. Você sabe que a pergunta é respondida não pelo muro, mas Sim, por todos os muros, por pessoa. isso, por pessoas. Ela queria deixar uma pergunta na pedra antes de ir lá ver, antes dela deixar uma resposta. Beleza? E Qual é a com, pergunta que você ia deixar? cara, e antes de escrever, ela para e vai tentando lembrar, porque faz tanto tempo que ela não estava de frente para aquele mármore do sussurro, que acho que ela até esqueceu um pouco os trejeitos de como escrever naquela pedra, mas ela sente a falta do dedo na hora de escrever. E Uhum, ela pega a adaga dela, e eu acho que até o jeito dela pegar a adaga faz o sangue escorrer na adaga e uhum, talvez colocar a pergunta com mais ênfase. uhum. E ela faz a pergunta: quem, em fim dos tempos, é aliado com o inverno? E deixa a pergunta. Uhum. Você vê que a pergunta passa do sangue e tem um momento onde o mármore absorve a pergunta, né? E você vê que ele entra no mármore e se esculpe por dentro, não por fora. E a pergunta tá lá.
parada, e você sabe o que você está dando para poder perguntar. Você sabe exatamente o que você está sacrificando ao perguntar. Você colocou parte do seu destino nessa pergunta. Porque esse mármore, você consegue ver 500 perguntas em volta de você, todas as informações públicas, né? Para qualquer pessoa que vier aqui poder consultar. E você vê que tem um mundo de informações de todos os mármores de todas as cidades, conectadas em todos os mármores. Sim. Milhares de um fórum livre e aberto para qualquer pessoa poder aproveitar e descobrir, cujo a moeda é o destino. E você vê que assim que alguém responder essa pergunta para você, talvez demore 1 semana, 2 semanas, talvez demore 2 dias, 1 dia. Você sabe que você vai ter que dar parte do seu destino, mas você vai conseguir uma boa resposta. A pergunta é, você vai responder a pergunta que você foi buscar a resposta? Oh. E aí você vê assim, que você consegue ver, né? E é como se todas as perguntas similares, as respostas, as perguntas se juntassem no mesmo lugar, né? E aí você vê que a pergunta que você quer responder, quase como se deslizasse pelo mármore para te encontrar onde você tá. E aí você vê a pergunta. Quem é o maior dos órfãos? Na Serra do Espinhaço. Nisso ela começa a contar a história do I and You. Vai escrevendo tudo que ela soube e passou, mas omitindo toda a parte que envolve o Gume da Brasa. Ah, beleza. Você vai só só no backstory. Você tá dizendo assim, não, tipo assim, até contar, tipo, que ele virou um aventureiro, né? Tipo assim. Mas eu não eu vou omitir tudo do Gume da Brasa. Beleza, então, assim, pra deixar claro, você tá falando da personalidade? Oi? Você falou da personalidade? Tô falando de personalidade, cultura. Você falou do poder, das habilidades dele? Força, falei. Assim, o que ele faz? Tipo, ele se torna animais, Você falou isso? Sim. Você falou o que ele significa pra você? Você falou? Sim. O que ele significa pra você? É um grande amigo, um aliado, né? Até talvez até alguma forma de amor platônico que nunca vai acontecer porque ele é um elfo e vive eternamente. E a Cela é um mero humano. E aí você, tipo assim, tá acabando de encravar na rocha. É basicamente um textão de Facebook. Né? Assim. E você fez tudo isso e você vê que a resposta ela se acopla na pergunta. Como se se tornassem um e desaparece no mármore. E aí você sente, por um segundo, você respira fundo e é como se, tipo assim, um mar de graça chegasse em você. E é como se assim, você ajoelhasse e você sentisse assim, uma habilidade absurda entrando na sua alma. Uma capacidade de controlar o próprio destino. Sorte pura entrando no seu ser. E você vai ganhar uma habilidade nova que eu vou te contar no privado. Mas antes de você contemplar essa sorte, e provavelmente parte dessa sorte vai para a pergunta. Quando alguém responder essa pergunta, parte dessa sorte vai entrar lá. Você consegue ver que o primeiro raio de sorte bate imediatamente. Porque diversas outras perguntas começam a aparecer, só que essas respondidas na parede de muro. Você começa a ver quem é Hélio Carnage. E uma resposta gigantesca. Quem salvou Tundra do Norte? E uma resposta gigantesca. Quem é o novo portador do fungo negro? E uma resposta. Você vê assim, diversas, como se fosse todos os passos da sua aventura. Passando como perguntas. Quem é Ulfric? Quem é Cedric? Quem é... E você vê, tipo assim, várias etapas, vários dos grandes episódios da sua aventura escritos e respondidos em público, para que qualquer pessoa, qualquer homem que queira o mal
ou bem dos seus aliados consiga ter uma informação completa de tudo que aconteceu até aqui, ou da maior parte, dos olhos públicos do que aconteceu até aqui, do que um animal poderia ter visto e alguém que conversou com o animal colocou a pergunta aqui. É como se uma rede de espionagem aparecesse no muro, do mármore dos sussurros para você. E é como se, por um segundo, você perceba uma realização. Qualquer vilão, qualquer inimigo, qualquer aliado sabe quem são. Sabe o que vocês fazem. Eles estão preparados. E um imperativo aparece na sua mente imediatamente. Se eles estão preparados, você precisa estar à frente deles. Beleza. A Sully vai ver se a pessoa que escreveu essas perguntas deixou alguma assinatura, alguma marca. Você vê que, primeira coisa, você consegue Ela foi ver. escrita com que material? Porque o que você pode fazer, você pode ver pela escrita, né? Pela capacidade de escrita, né? A única coisa que tem nas perguntas é a escrita da pessoa que colocou, né? Sim. E pode fazer um teste de discernir realidades. Eu gosto da ideia da escrita. Foi 6. Mas eu tô na dúvida, 14 é mais 1 ou mais 2? Porque se for mais 1... É 12 mais 1, 14 mais 2, eu acho. Então foi 6 mesmo. Ou é 18? É 18 ou é... 18 eu acho 3. Que é mais 3. 16 é mais 2, 14 é mais 1, então. É mais 1. Então foi 5. 5? Olha, né? Nesse momento que você tá lá, tipo assim, vasculhando cada uma das perguntas, você sente um braço fortíssimo, com um peso gigantesco nas suas costas. Você sente, assim, alguém te puxando pra trás e o guardião com uma cara de raiva com você. Ele vira pra você e fala: aprendiz, não! E você demora pra vir, né? Só que ele tá do seu lado, então você escuta primeiro a voz dele, depois o eco da sala, saca? Você sabe que o anonimato é a primeira regra das perguntas no murmúrio dos sussurros. Você sabe. E aí ele olha de novo pra você e fala: você não poderá voltar aqui até pagar esse pecado. Perdão, mestre. O pecado será pago. Ele olha pra você. Vá! E ele aponta pra longe. E não volte até mostrar que você é amigo da miséria, do sofrimento e de todos os seres que ficam nas sombras e sofrem com a opressão desse mundo. Vá! A Sully vai ir lá pra taverna do tiozão. Como é que encontrar o Mumu? E aí, por um segundo, a gente vê, antes de cortar a cena, né? Vai diminuindo a câmera, e a gente vê uma mãozinha seguindo a Sam pelas ruas de fim dos tempos, pulando de um lado para o outro, tipo assim, seguindo a Sully pelos telhados de maneira completamente sem percepção. E aí a gente corta. E agora voltamos com a Sully quando estivermos com todos os órfãos de Arzeia daqui a pouquinho. Valeu aí, muito bom. Bom demais, meus amigos, bom demais. É sempre bom ver o que o Bruno pode fazer para ferrar com a minha campanha. É sempre bom saber o que pode acontecer com o Bruno do outro lado dessa sessão. Mas já acabou a sessão? A sessão acabou, mas a gente tem aquela última frasezinha, né? Enquanto o pessoal tá lá curtindo, tweetando, falando pra galera, pros CEOs, pros líderes de empresa assistirem o RPG de Várzea, enquanto o pessoal tá fazendo tudo isso, é claro que o Bruno pode dar suas palavras finais. Não, minha questão é que se tinha tudo escrito sobre o que a gente passou, será que não passou nenhuma? Quem? Bertoltz, né? Que é o nome da pessoa. Bartoltz. Ela viu? Talvez. Então tá bom, só isso. A gente continua depois.
Mas é isso, meus amigos. Gostaria de fazer uma última menção, meu querido Bruno? Não, só um agradecimento ao nosso companheiro, querido Marlock, tá aí, né? A voz silenciosa que nos impede de errar. Silenciosa, né? E celestial, né? Muito bom, valeu aí. Valeu, Felipe. A gente vai estar voltando, galera, com a campanha, com o grupo todo, provavelmente lá no início de fevereiro. Mas, é claro, a gente tem agora mais alguns membros dos Órfãos de Várzea para ter nossa próxima one-shot. Nossa próxima one-shot é nessa quinta-feira. Então, se você está assistindo agora, gostou, volta na quinta-feira. É one-on-one, desculpa, não é one-shot. Nossa próxima one-on-one vai ser na quinta-feira. Então, chega mais, convido a galera para ver. Quinta-feira também a gente vai estar lançando no YouTube, é claro, a one-on-one que a gente jogou com o André semana passada. Então dá uma assistida. Eu quero bem, que eu não vi não. E assim, espero que vocês estejam gostando disso tudo. Muito obrigado a todos. E, é claro, até mais.